como vimos acontecer em 2010 na Líbia. Esse receio da Rússia é, digamos, fato? É o que realmente está por detrás? Ou temos que considerar que a Rússia tem negócios importantes com a Síria? Para começar a falar do jogo de xadrez. Claro. Nós não podemos esquecer que o único país árabe que sobrou hoje com vínculos políticos com a Rússia é a Síria. Antigamente, algumas décadas atrás, era o Síria através do Hafez Assad, o pai do Bashar, era o Iraque através do Saddam, era o Egito com Nasser, era a Líbia com Gaddafi. Todos esses países tinham vínculo forte com a então União Soviética e depois com a Rússia. Hoje só tem a Síria. Se a Rússia não apoia a Síria nesse momento, ela perde o seu pé no Oriente Médio. Então, isso que faz a grande diferença na relação ou nos levantes populares de todo o mundo árabe, em comparação com a Síria. A Síria é um caso atípico quando comparado com os demais países, devido ao direito a veto que a Rússia tem para fazer uso e ameaçou a usar exatamente no Conselho de Segurança da ONU. Então, essa é a diferença. Isso nos leva, inclusive, a entender agora por que certos setores na academia no mundo inteiro criticam aquele fato dos 5 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial a fazer uso de direito a veto, e que isso necessita de uma reforma da ONU. Se a ONU tivesse essa reforma de democratização da própria instituição, a história do Oriente Médio, essas páginas que estão sendo escritas, teriam um outro formato totalmente diferente. Não só a Síria, mas também a Líbia, mas também o Egito e por aí vai. Nesse jogo de xadrez do qual nós estamos falando, Salem, de fato a Síria é o mais complicado deles. Se a gente tem, assim, fizermos uma lista de todos os, digamos, atores ali envolvidos, a gente encontra a comunidade internacional inteira, com todas as suas animosidades, inimizades, interesses. Nós temos parte do Irã aliado à Síria, nós temos a Síria com uma situação que até hoje é uma situação de guerra com Israel, não existe até hoje, digamos, o que se poderia considerar no caso da Jordânia, muito mais tranquilo no caso do Egito, onde há um acordo de paz, relações diplomáticas razoavelmente normais. Nós temos, como o professor Habib Mohamed acabou de mencionar também, o talvez último país com relações íntimas com Moscou, o que não é pouca coisa, e temos, do ponto de vista militar e geográfico, uma impossibilidade. No caso da Líbia era muito fácil uma intervenção militar do ponto de vista exclusivamente da situação geográfica, não é o caso da Síria. Fora o fato da Síria estar no meio de tudo. Quem está ganhando esse jogo de xadrez? Então, na verdade, essa é a grande questão, essa é a grande questão do momento. Eu acho que talvez seja bom retomar algumas coisas de princípio antes de colocar outras. A primeira é, uma mudança era necessária em todos os países árabes, isto inclui a Síria. É preciso que a Síria se transforme. No momento histórico em que essa transformação se ofereceu aos povos árabes durante o último ano, a Síria e o regime sírio foram lentos na reação. Eles poderiam ter aproveitado o momento e trazido as mudanças que eram necessárias. Agora, isto posto, não é isso? É preciso que a Síria mude, como é preciso que os países árabes mudem. É a sua declaração de princípios. Sim, essa é a declaração de princípios. A partir disto, há coisas que é preciso dizer sobre o que de fato está acontecendo na Síria. Como dizia algum antes, é muito difícil saber, especialmente de longe, o que de fato acontece no terreno. Mas é fato que o que está acontecendo tem ou inclui uma revolta armada, inclui oposição armada. Portanto, há violência de dois lados. Fala-se de uma guerra civil já. Exato. Muitas vezes, quando se discute o caso sírio, deixa-se de lado esses dois lados da violência e se fala da violência como um fato apenas do regime. Isto, não tenho dúvida de que o regime está agindo violentamente, arbitrariamente, etc. Mas, havendo dois lados em disputa, toda a leitura que se faz da situação síria muda. E isto, inclusive, afeta o debate no Conselho de Segurança. Qual é o discurso da Rússia, da China e também do Brasil, quando estava no Conselho, e da África do Sul, da Índia, é que qualquer resolução sobre a Síria precisa mencionar
o necessário, a necessária interrupção da violência dos dois lados, o que não está sendo aceito pelo lado ocidental. Por outro lado, portanto, é meio difícil saber o que está acontecendo. Para complicar o teu jogo de xadrez, a Turquia, que dificilmente a gente poderia, apesar de ser membro da OTAN, a gente não poderia colocar a Turquia aí como participante da Aliança Ocidental. É um dos países que mais pressão exerce sobre o regime sírio. Sim, absolutamente. Quando eles, há pouco tempo atrás, estavam em outra relação com a Síria. O papel da Turquia hoje é um papel bastante problemático. Inclusive, eles avançaram muito rapidamente na crítica à Síria e agora recuaram um pouco, porque sofreram algumas consequências dessa... Eles são parte da guerra civil. Sim, sim, exato. Então, isso é Agora, é importante que a gente perceba também que tanto a Rússia como a Turquia, a China, o Brasil, qualquer país que esteja hoje tendo que lidar com a questão síria, está olhando para isso com suas próprias lentes. Então não há necessariamente alinhamentos necessários, imutáveis, alianças imutáveis. Isso é o que explica a mudança de posição da Turquia, isso é o que explica aparentes contradições no comportamento da China e assim por diante. Agora, além da importância da Síria como lugar em que a Rússia tem o seu pé no Oriente Médio, é muito importante dizer que há um jogo mais amplo do que este e que diz respeito ao projeto para a região. Uma queda do regime sírio hoje, ainda que talvez seja muito positivo para a população síria, isto ninguém sabe de antemão, mas significaria uma mudança radical no equilíbrio de forças na região. E esse equilíbrio de forças mudando com a queda do regime favoreceria de tal modo o projeto americano que naturalmente China, Rússia, Índia se sentiriam enfraquecidos no jogo mundial. Né? Deixa eu abrir um parênteses e examinar isso que você chamou agora de projeto americano. É um ponto que vocês já colocaram na discussão várias vezes nessa edição do Globo News Painel. Logo na sua primeira intervenção você falava das forças externas. Quando nós falamos do Egito e da Irmandade Muçulmana, mencionou-se as negociações com a junta militar e por tabela também com os Estados Unidos. Uma das críticas, Gunther, que mais é repetida em relação ao atual governo americano, do Barack Obama, é exatamente a de não ter projeto algum para o Oriente Médio e de estar sendo arrastado pelos acontecimentos e de ter pouca capacidade de influenciar esses acontecimentos. Aqui nós temos duas visões extraordinariamente opostas. Tanto a sua, Mohammed, como a sua, Salem, atribuem ao governo americano uma capacidade de intervenção, articulação e formulação de um projeto que torna até, como você deixou bem claro na sua última resposta agora, até a consideração dos fatos de direitos humanos na Síria, sim, sob essa perspectiva. Ótimo, cai esse governo, que é um governo assassino, isso é bom para a população, mas favorece um projeto. Há uma outra visão, e aqui eu queria que você elaborasse sobre esse ponto, Gunther, que é de que não, ao contrário, os americanos estão perdidos diante do que está acontecendo. Eu não acho que eles estejam perdidos, mas eu não acho que eles têm essa capacidade de articular todas as forças locais em cada país e... Especificamente da Síria, vamos lá. Especificamente na Síria. Quais são os interesses regionais ali que muito fortes e que ele foi arrastado e teve que entrar num certo acordo? Principalmente o jogo das monarquias do Golfo, principalmente da Arábia Saudita. Nós não podemos esquecer que dentro dessa revolta, né, dessa Primavera Árabe, quando estava numa iminência de também a derrubada da monarquia no Bahrein, a Arábia Saudita... Foi lá, acabou com a história. Atravessou a ponte de 14 quilômetros, as forças, uma ponte que ela construiu para justamente essa eventualidade, fez uma intervenção, acabou com essa revolta sem consultar Washington. Então aí ficou claro essa incapacidade americana de controlar esses fatos. No pano de fundo que eu enxergo na questão síria, é essa tentativa de expansão da influência iraniana, literalmente, do Oceano Índico, chegando até o Mediterrâneo. Hoje o Iraque está praticamente
também numa violência que vem crescendo nas últimas semanas, com o abandono, com a retirada das tropas americanas, uma influência iraniana crescendo e o ponto ali o Iraque com uma fronteira importantíssima com a Síria. Sim, é o país que faz a fronteira, o meio de campo, a passagem entre Irã e Síria. Se olhar o mapa, o Iraque é essa passagem. Ou a Turquia. Sim, a Turquia, mas como a Turquia é entre aspas, um aliado ocidental, não tem como o Irã tentar mudar. Por isso que a Síria tomou localmente, né, vamos dizer, regionalmente, esse papel tão importante hoje nessa geopolítica mundial. Você tem forças jogo de xadrez, nesse grande jogo de xadrez, mas no pano de fundo, realmente eu vejo o Irã tentando aumentar a sua influência e até por esse aumento de influência, Estados Unidos e Arábia Saudita tendo que acomodar as suas posições para tentar se contrapor. Mas não vejo os americanos com essa capacidade de manipular tantos fatores. É isso que eu gostaria muito de ouvir você também, Mohamed, e você de novo, novamente, Salem. Quer dizer, nesse jogo de xadrez, os americanos têm a mão forte? Claro. Na realidade, os Estados Unidos, embora podem se aparentar como não tem projeto, mas eles já têm padrão de relacionamento com o Oriente Médio estabelecido há décadas. E o interlocutor hoje dos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita, é o Riad. Né? Não apareceu em nenhum lugar pedido de autorização dos Estados Unidos para os sauditas entrarem no Bahrein. Mas tem manifestações políticas de escritores árabes, inclusive, dizendo que isso foi feito a pedido dos Estados Unidos. Ou seja, a Arábia Saudita entrou, né, não só com autorização, mas também a pedido de. Né? Estados Unidos, até hoje, onde está o ditador do Iêmen hoje? Está nos Estados Unidos. Né? Toda a crise do Oriente Médio está sendo discutida diretamente entre os norte-americanos e os países do petróleo, do Golfo Arábico, diretamente. Principalmente com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita continua como o líder daqueles países do petróleo. E ela é a porta-voz. Que a gente costuma chamar na gíria os do Golfo. Os do Golfo, exatamente. Em oposição aos que não têm petróleo e não são do Golfo. Exatamente. Isso assim, só para o assinante que não tem o mesmo grau de conhecimento que vocês têm da situação, imaginar um pouco esse mundo árabe, que não é homogêneo, nem falam, às vezes até, como a gente gosta de citar, um marroquino tem dificuldades de entender o árabe de um iraquiano. Eles estão bem distantes até do ponto de vista linguístico. É verdade. Mas continuando seu raciocínio, por favor. Então, se nós olhamos o que está acontecendo no Iêmen e no Bahrein, é uma demonstração clara de total controle sobre a situação a partir da Arábia Saudita. Sob o controle de qual situação, Mohamed? Porque aí é que o diabo está escondido, no detalhe. Controle dos ditadores. Dos ditadores. E uma proteção dos governos e ditaduras que estão lá. Porque eles sabem muito bem que se o movimento no Iêmen ganhar, aí é a porteira do sul. E se o movimento do Bahrein ganhar, aí é a porteira do leste. Aí o Golfo todo se perde em termos de controle dos Estados Unidos na região, principalmente sobre a questão do petróleo. Mas a Síria está parte desse jogo, se eu entendo bem a situação. Claro, mas é uma e aí a minha pergunta política. Específica, que carta, vamos tirar o jogo de xadrez, botar um jogo de carteado nesse pôquer internacional, os Estados Unidos têm uma mão forte? Para usar a expressão do jogador de pôquer? Não sei se você quer começar ou você, Salem. Então, na verdade, eu acho que duas precisões são importantes. Uma é, os Estados Unidos, ninguém duvida que eles são a maior potência mundial. Né? Isso não há muita discussão sobre isso. Alguns põem o ainda, outros não, mas enfim. Exato, mas o poder que os Estados Unidos exercem e têm é fenomenal. Né? Mas isso não quer dizer que sobre cada terreno eles consigam controlar todos os fatos e todos os resultados. Então, não se pode dizer, a não ser que se queira exagerar na teoria da conspiração, que os Estados Unidos estejam dentro da Síria provocando. Agora, que os Estados Unidos podem mandar armas, que eles podem negociar com outros países. O que os Estados Unidos estão fazendo no Conselho de Segurança? Jogando o peso da sua força, não é isso? Sobre os demais atores, dizendo para eles uma resolução sobre a Síria precisa sair. Então, como é que nós vamos encostar a Rússia e a China num canto para que esta resolução saia? Né? Então, eles estão usando o seu poder.
Isso é uma precisão que eu acho que é muito importante. A outra qual é talvez a grande vantagem desta ideia que nós aqui no Ocidente admiramos tanto da alternância do poder. É que sai Bush, entra Obama, os Estados Unidos continuam. O projeto americano continua. Um governante ou outro pode cometer erros táticos ou mesmo estratégicos, se quisermos chamar assim. Bom, o erro cometido por Bush no Iraque é fantástico. O erro que Bush comete no Iraque, o erro que eles cometem no Afeganistão, são erros que agora o Obama está tentando de algum modo remediar, não é isso? Não vou dizer corrigir porque seria muito forte. Remediar, e talvez este remediar no Afeganistão, sobre o qual nós estamos ouvindo falar agora, tenha algo a ver com o que se está preparando para o Irã, não é isso? Agora, quando sair o Obama, os Estados Unidos continuarão com um projeto para a região. Por quê? Porque a região, só uma coisa muito simples, esta região é a região mais rica do mundo na matéria-prima que dá energia, que é a fonte de energia mais importante para o mundo. A superpotência mundial não pode estar fora desse território, ela não pode não ter controle sobre esse lugar. Salem, deixa eu trazer à memória de vocês, que eu sei que são ávidos leitores de história, alguns exemplos dos últimos 60, 70 anos que eu acho que se encaixam de alguma maneira com o que acontece no Oriente Médio hoje. Não sei, recentemente eu li aquele livro do Kissinger sobre a China, e ali tem uma discussão nos anos 50 nos Estados Unidos que é interessante, até irônica, porque ela se dá em torno de um eixo que é: quem é que perdeu a China? Os americanos tentaram, depois da Segunda Guerra Mundial, moldar a China de acordo com seus interesses geopolíticos e estratégicos, e perderam feio. A gente tem a mesma situação de novo no Oriente Médio. Nos anos 50, quando você se referiu a 1952, ao Nasser no Egito, há de novo aquela discussão: quem é que perdeu o Oriente Médio? E com muita força a gente tem a mesma discussão com a Revolução Islâmica do Irã em 1979, que derruba um governo abertamente aliado aos Estados Unidos e é substituído por um governo que hoje se considera o principal inimigo dos Estados Unidos, com razão ou não, essa é outra discussão. O Obama tem sido criticado por ter, entre aspas, perdido o Egito. O Obama tem sido criticado, entre aspas, por não ser capaz de mudar nada na Síria. O Obama tem sido criticado por não ser capaz de conter o Irã. Será que nós não atribuímos aos americanos muito mais desígnios, projetos, para usar a sua expressão, Salem, do que na verdade eles são capazes? Eu acho que eles são um jogador na partida, há outros jogadores. Mas qual é hoje a importância da Síria como jogador naquela região? É que ela é, junto com o Irã e com outros grupos, a que faz oposição frontal, a que se define como um regime de resistência ao projeto americano. Mas os americanos são um jogador muito poderoso, mas Vamos lá, jogador. Eu queria o Gunther e o Mohamed falando sobre isso. Eu gosto dessa expressão. É mais um jogador, provavelmente é o que tem as maiores possibilidades de cartas na mão, de instrumentos para conseguir trabalhar na região, mas, acredito, foge ao controle. Por exemplo, Primavera Árabe não foi uma iniciativa americana. Nem foram capazes de prever. Não, assim como eles não foram capazes de prever a queda da União Soviética. Então, eu acho que por ser essa hiperpotência que chegou no limite da hiperpotência e está, acredito, regredindo essa sua capacidade, se atribua muito a que possa controlar tudo. Não tem essa capacidade. Principalmente o instrumento, né, que seria a utilização do seu serviço secreto, mais famosa como CIA, mas outros também. São 22, né? Sim. O pessoal fica fixado na CIA, esquece o resto, que é muito mais forte ainda. Sim, No Such Agency, né, National Security Agency, é que muito ouve mais qualquer forte. Conversa de telefone aqui Sim. no Brasil, se quiser. Sim. Então, não tem essa capacidade de manobrar. Não acredito que ela esteja na capacidade de provocar revoltas, brigas. Fica difícil, que é a gente tentar estabelecer quanto que as sociedades árabes, especificamente agora do Egito e da Síria, têm de possibilidade de transformação por suas próprias mãos. Transformação da realidade, transformação da situação em que está, e quanto que essas sociedades árabes novamente teriam até
toda razão em justificar a sua, digamos, já histórica queixa de que não nos deixam ser o que poderíamos ser por culpa de gente de fora. A pergunta, no fundo, é muito simples. É o quanto que os acontecimentos estão nas mãos das pessoas ali vivendo, na sua avaliação, e quanto que, novamente, elas dependem do que acontece ou é decidido lá longe. Rapidamente, tem dois componentes aqui. Um componente é a história dessas últimas 5 a 6 décadas, mais ou menos, de uma região governões. Né? Não houve tempo suficiente para a formação dessas instituições para substituir esses regimes, né? Através de novos governos democráticos. Esse é um componente que dificulta, e isso pode até explicar, passou um ano e ainda não vemos, né, as flores da primavera. Né? Então, esse é um lado. O outro componente é que nós não podemos também ignorar o interesse do Ocidente industrializado, dominante nos recursos energéticos, na localização geopolítica, na importância geopolítica, no equilíbrio com a China. Então, essas forças externas, esse interesse externo também interfere muito na democratização desse país. Porque, quando fala de democratização, cá entre nós, não interessa nem ao Ocidente, nem ao comunismo e socialismo. Ambos não querem democratização, eles só querem aliança. Aliança através daquele Estado que esse mundo árabe viveu desde a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós vamos começar aqui um outro Globo News painel e eu preciso encerrar esse. Me dá a sensação que faltou tempo para o programa, mas na verdade é muito assunto para um programa só, eu tenho certeza que a gente volta. Eu queria agradecer aqui as participações dos nossos convidados, começando pelo Salem Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Quero agradecer a Gunther Hutzit, professor de Relações Internacionais da FAAP. E, em terceiro lugar, a Mohamed Habib, professor titular da Unicamp, vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe. Meu muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha, e como a gente faz, vamos aos outros fatos e imagens da semana. Até logo. Nós vamos começar a falar de direitos humanos nos Estados Unidos, a respeito de uma base aqui chamada Guantánamo. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos.